Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. A gente vai construir, nós vamos construir nesse vídeo um jogo, um jogo no estilo Adventure, e esse jogo ele vai trazer elementos de narrativa construídos pelo ChatGPT, e elementos gráficos ou imagens que serão construídas por inteligência artificial também. Então a gente vai ter a narrativa construída, e a gente vai ver como isso funciona. Essa narrativa construída pelo ChatGPT para que a gente possa usar no nosso jogo, e também as imagens dessa narrativa que foi construída pelo ChatGPT, a gente também vai construir através de imagens usando inteligência artificial. Tá bom? Então, se você já gostou do tema, já deixa o seu like aqui no vídeo, já compartilha também e aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Bom, galera, então vamos lá aqui construir o nosso projeto de jogo. É um jogo do estilo Adventure, ou seja, no estilo Adventure a gente tem uma narrativa que ela é muito importante, ela é muito forte aí, para esse tipo de jogo. Além disso, o Adventure ele tem algumas ramificações, ao longo aí do desenvolvimento da narrativa, e pode conter também algumas ramificações que só são acessíveis, caso ali o jogador ele tenha adquirido algum item, tenha encontrado algum item no jogo. E aí, como eu falei com vocês, o jogo do estilo Adventure, ele tem uma narrativa muito forte. Então, para construir essa narrativa, a gente vai usar aqui o ChatGPT. O ChatGPT, para quem não conhece, ele é uma plataforma aí disponibilizada pela OpenAI, onde você, através desse prompt aqui, você consegue fazer consultas, consegue fazer algumas solicitações para o ChatGPT. E se você não tem ainda uma conta no ChatGPT, você pode entrar aqui no chat.openai.com, Você vai se cadastrar, vai colocar suas informações, e aí você vai ter acesso aqui a essa ferramenta do ChatGPT. Ele é gratuito, nessa versão, nesse modelo 3.5, que é o modelo que você tem acesso de forma gratuita. Você consegue fazer muita coisa. Claro que existe já também o modelo 4.0, só que esse modelo 4.0, ele é um pouco mais, vamos dizer, tem uma acurácia um pouco maior, ele é bem mais preciso, só que é um modelo ainda que você precisa pagar para ter acesso, Então, esse modelo aqui, o 3.5, que é gratuito, já atende para a gente o que a gente deseja. Bom, então, para a gente começar, a gente vamos pensar aqui num prompt. Então, a gente pode dizer aqui, crie uma narrativa interativa que contém 3 finais. Então, vou começar aqui com 3 finais. Bom, vamos falar também, essa narrativa é no estilo fantasioso. Vamos botar aqui, essa narrativa deve conter elementos de fantasia. Então, repare que eu só coloquei isso daqui, só essas 2 informações. Para que a gente obtenha aqui um resultado um pouco mais, vamos dizer, preciso em relação ao que a gente quer, é importante que esse prompt, que a gente chama aqui de prompt, ele seja o mais preciso possível, tá bom, pessoal? Para evitar, para dar maiores, vamos dizer, possibilidades, de que o resultado ele seja realmente um resultado bem relevante para a gente, Então, eu vou colocar aqui algumas características, olha. A narrativa deve conter
as características abaixo. Então, vou colocar aqui, deve possuir um herói, deve também possuir salas, né, ou ramificações acessíveis apenas quando o usuário encontre algum item durante a narrativa. Então, acho que para a gente começar, isso daqui tá legal, né? Depois a gente vai aperfeiçoando. Então, vou clicar aqui, ó, Send Message. Repare que ele já está construindo para a gente, né, a narrativa. Então, ele colocou lá o título, ó, A Jornada do Guardião dos Elementos. E aí ele vai contextualizar, vai dar uma história. Era uma vez, né? Era uma vez em um mundo encantado, chamado Etória, onde a magia dos elementos governavam a vida das criaturas místicas que o habitavam. E ele vai falando, nesse mundo, um herói especial chamado Arion foi escolhido para ser o guardião dos elementos. E aí, repare que ele aqui, pessoal, ele dá pra gente um contexto, né? Ele fala pra gente o que fez o Arion, né, embarcar nessa jornada. Então é como se ele tenta se aproximar aqui no estilo Jornada do Herói, né? E aí, olha só, Arion embarcou em uma jornada épica para encontrar o Templo dos Anciões, onde receberia a orientação necessária para cumprir sua missão. Né? Então, no caminho, ele se deparou com um estranho artefato reluzente, era um medalhão de cristal, né, com os símbolos dos 4 elementos entrelaçados. Então, olha só que interessante, aqui já começa a ficar a ramificação. Se Arion pegar o medalhão de cristal, vai para a ramificação A, e se Arion deixar o medalhão de cristal e seguir em frente, vai para a ramificação B. E aqui, repare que ele já dá para a gente as ramificações. Né? Se ele pegou, eu venho para cá. Tá? Então, aqui já tem um texto, né? Se ele não pegou, ele vem para cá. Tá bom? Bom, então, reparem que aqui embaixo, ó, aqui ele consegue aprender algumas técnicas de magia básica, que se torna um guardião dos elementos razoáveis, né? Enquanto aqui ele consegue, né? Ele recebe aí a concessão, né, de conhecimentos antigos sobre como usar o poder dos 4 elementos para proteger o equilíbrio elemental. Então, repare aqui, pessoal, que eu já tenho uma narrativa, né? Claro que eu não vou pegar isso daqui, né, e vou colocar diretamente no meu jogo. Preciso trabalhar isso um pouco, né? Mas isso daqui já é um pontapé inicial para a gente poder construir, né, a nossa narrativa aqui para o nosso jogo. Legal, pessoal. Então, a gente vai usar essa história aqui como base, né? Claro que você pode trabalhar um pouco mais essa história, criar outras ramificações, né? Inclusive, pedir para o ChatGPT aprimorar um pouco mais essa história. Para vocês terem uma ideia, né, esse prompt aqui, ele é tão... Né, você deve pensar em trabalhar com ele de uma forma tão precisa, né? Por quê? Porque isso vai te dar melhores resultados. Quanto mais preciso você for nesse prompt aqui, né, você vai obter resultados melhores. Tá? Se você for mais preciso na sua consulta, no que você quer, né, no que você não quer. Para vocês terem uma ideia, a gente tem inclusive, né, uma nova profissão que está surgindo no mercado, que é o engenheiro de prompt, tá? Justamente, né, o cara que sabe como trabalhar com esse modelo da inteligência artificial de forma através de um prompt bem formatado, né, bem conciso, ele obter justamente o resultado, né, mais preciso e com uma qualidade melhor, tá? Mas para o nosso jogo, para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar isso daqui que foi gerado pelo ChatGPT. Para a gente construir esse jogo aqui, a gente vai usar o Twine,
né? O que é o Twine, pessoal? O Twine, né, ele é uma ferramenta, tá, para construir histórias não lineares, né? E ele trabalha com JavaScript, com CSS, né? E com HTML para poder, no final, né? No final da construção aí da sua história, você gerar, tá, o seu projeto, né? Para que ele possa ser jogado aí por outras pessoas, tá? Então, o Twine é uma ferramenta bem interessante, né? Muito interessante mesmo, tá? Eu aconselho aí quem nunca usou, né? Que baixe ou que, né, comece aí a dar uma olhada nela, porque é uma ferramenta fácil, pessoal. Não exige programação, né? Não exige assim que você aprenda a linguagem de programação, né? E você consegue bons resultados. Então aqui embaixo, se vocês repararem, ó, tem vários jogos que foram construídos com Twine, tá? Inclusive, né, tem muita gente aí que tenta construir uma narrativa usando o próprio PowerPoint, né? E aí, através daqueles links lá que você coloca no PowerPoint, você vai gerando aí as ramificações. O Twine ele vem com uma possibilidade de você fazer isso de forma muito mais complexa e muito mais profissional. Tá legal? Então aqui tem alguns jogos, ó, tem inclusive livros, né, que foram construídos através do Twine. O Twine ele é gratuito, tá bom? Então vocês podem usar ele de forma, né, comercial ou profissional, né, ou somente como estudo, somente como prova de conceito. E uma coisa interessante é que o Tiny você pode baixar ele para o seu desktop ou você pode usar ele diretamente no seu browser, pessoal, sem vocês precisarem baixar, tá, o projeto, o aplicativo, né, a aplicação aqui. Tá, então isso é muito interessante. E repare outra coisa, ele é uma ferramenta que vem sempre, né, sendo atualizado. Olha só, a última versão é de julho de 2023. Né? Então isso é muito legal, porque demonstra que os desenvolvedores realmente estão colocando esforços ali, estão trazendo novidades. Tá? Então a gente vai usar o Twine para construir, né, o nosso jogo, Adventure, né, usando aquela narrativa que foi, né, fornecida aí, né, pelo ChatGPT. Então eu vou usar aqui, tá, o Twine no browser. Então eu vou abrir aqui, ó, né, o link do próprio browser. Se vocês repararem, eu tenho aqui uma história que eu já estava, né, trabalhando anteriormente. Só que para esse vídeo aqui a gente vai construir uma história nova. Né? Então repare que eu tenho aqui, ó, alguns menus, né? Tem o New, tem o Editar, tem Etiqueta, que a gente vai ver mais para frente o que é. Tá, então para a gente começar aqui, né, a nossa nova história, eu vou clicar aqui no New. E aí eu vou dar um nome para minha história. Então qual foi o nome que o ChatGPT deu para a gente aqui, hein? A Jornada do Guardião dos Elementos. Né? Então eu vou colocar lá. A Jornada do Guardião dos Elementos. E aí vou criar. Beleza, pessoal. Criei aqui. A partir do momento que eu crio uma história, né, uma história nova, eu venho para essa tela aqui. Tá, o que é essa tela aqui? Né, essa tela aqui é onde eu vou de fato construir a minha narrativa, né, as minhas ramificações. Então, eu vou construir aqui algumas lógicas de funcionamento, né, de navegação. Tá bom? Então, para começar, se vocês repararem aqui, eu tenho, né, esse ícone verde. Esse ícone verde, ele indica exatamente em qual bloco, tá, a minha história ela vai começar. Então, esse bloco aqui, né, essa caixinha aqui que vocês estão vendo, que tem, né, essa linha tracejada, tá, é um bloco que a gente chama de passage. Tá? O Twine ele chama de passage. Então, o passage nada mais é do que, vamos dizer, né, um bloco da sua narrativa. Né? E aí, pessoal, a sua história ela é composta de quê? Ela é composta de diversos blocos, né, ou passages. Então, por exemplo, eu vou dar 2 cliques aqui. Vocês vão ver, né, que aqui eu já posso criar a minha história. Então, vamos pegar aqui lá no ChatGPT, e aí a gente vai pegar exatamente essa história,
esse parágrafo aqui e vai colocar lá, tá? Então, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui, ó. Então, era uma vez, né, em um mundo encantado chamado Etória, onde a magia e os elementos governavam e etc. Tá? Bom, vou fechar aqui. Repare que esse bloco ele já tem, né, um corpo. Tá? E se eu der... para eu executar esse jogo, se vocês repararem, olha, eu vou dar 2 cliques aqui no bloco novamente, e eu posso executar esse bloco, tá? Então tem aqui, ó, um test from here. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Então tá lá. Era uma vez, né, em um mundo encantado chamado Etória. E aí, repare que isso daqui já é o primeiro bloco de narrativa, pessoal. Tá? Então isso daqui já foi o primeiro bloco que a gente construiu. Então vou fechar. Então se vocês repararem aqui, pessoal, esse passage, né, ou essa passagem, ela não tem nome, tá? Ela tá sem nome aqui. Então a gente vai dar um nome para ela, ó. Vou clicar aqui nesse botão de renomear. Então eu vou chamar aqui de principal. Introdução, né? Vou colocar aqui introdução. Tá? Coloquei introdução sem acento mesmo, né? E vou dar OK. Então reparem que esse nome, esse bloco aqui ele já tem, né? Já está chamado introdução, tá? E aí vamos supor, pessoal, que eu queira agora, né, ir para um outro bloco. Como é que eu faço para ir para um outro bloco, né? Para outra passagem, tá? Você vai vir aqui e vai, ó. Vamos colocar aqui esse abre, né? Esse abre e fecha. Desculpa, esse abre, 2 abre, né? Colchete, tá? E 2 fecham colchete. E aí, aqui, olha só, repare que o Twine, ele já me forneceu aqui, né, uma informação do que é isso. Isso daqui é um comando no Twine, tá? É o comando que te possibilita, né, ir para uma outra passagem. Então, vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui de, vamos dizer aqui, floresta. Olha lá o que ele fez, pessoal. Ele já criou para mim uma outra passagem que está conectada, né, a esse bloco aqui, floresta. E, novamente, se eu fechar aqui, se eu der 2 cliques aqui, eu posso criar, né, eu posso colocar aqui, você está na floresta. Ok? Então, fecho aqui. Ó, vou executar novamente esse bloco, essa passagem. Olha lá, era uma vez em um mundo encantado chamado Etória, né? E repare que agora eu tenho a possibilidade de eu ir para a floresta, tá? Se eu clicar aqui, floresta, olha só, né? Você está na floresta, que é justamente aquele bloco. Então, repare que através das passagens, a gente vai conectando a nossa história, né? Mas o Twine não é só isso, pessoal. O Twine ele tem, né, toda uma linguagem aqui de programação, né, toda umas macros de programação que a gente vai ver mais para frente, tá? Então fica aqui no vídeo que a gente vai construir, a gente vai ver um pouco dessas macros. Então vamos voltar aqui, vou fechar, né? Então isso daqui foi só para mostrar para vocês, tá? Como é que funciona o Twine, né? Como é que essas peças elas são conectadas. Só que também, pessoal, eu posso, da floresta, eu posso também ir para a cidade, né? Posso ter essa opção de ir para a cidade. E aí, olha lá, né? Novamente o Twine, ele construiu uma outra peça para a gente, tá? E aqui, vou colocar você está na cidade. Tá bom? Então, outra coisa que eu quero mostrar é que você pode formatar isso daqui, tá bom? Então, você pode colocar, por exemplo, esse texto aqui, né, em negrito, tá? E aí, né, ele vai aparecer em negrito para você. Você pode colocar itálico, pode mudar a cor, tá bom? Tudo aqui, né, nesse editor. Então, vamos lá. Introdução, testar a partir daqui. Então, agora eu quero ir para a cidade, né? Você está na cidade. Tá? Então, através dessas peças que a gente vai conectando, né, a nossa narrativa. Então, vou fechar aqui.
Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Reparem que o Arion ele pode tanto pegar um medalhão como não pode pegar um medalhão, né? Então, reparem que aqui eu pegar um medalhão não significa que eu vou para um outro lugar, né? Eu pegar um medalhão significa que eu tenho esse medalhão comigo, tá? Ou seja, ele está no meu inventário. E como é que como é que a gente pode trabalhar com o inventário aqui, tá? Vamos lá. Então vamos criar um inventário aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar uma nova passage. Eu posso criar a passage através, né, da forma que a gente viu aqui, como eu posso vir aqui também, ó, e vou clicar no new aqui. Então, ó, repare que eu tenho aqui uma passage, né? Só que essa passage ela não está conectada com ninguém. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai renomear, tá? Essa passage aqui. Vou chamar ela de inventário. Inventário, ok. Bom, então aqui dentro a gente vai colocar o texto, ó, inventário, 2 pontos, né? Depois a gente vai ver como é que a gente coloca os itens que ele pegou aqui. Tá, então tá aqui no inventário. Bom, então, pessoal, a gente precisa colocar o nosso inventário, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, ó. A gente quer ver o nosso inventário, né? Assim, o que a gente tem? Bom, então como é que a gente consegue exibir, tá, o nosso inventário aqui? Existe, como eu falei para vocês, né? O Twine ele trabalha com uma linguagem chamada Harlow. Então, pessoal, o Twine, né, através da linguagem Harlow, ele trabalha com, né, essas funcionalidades chamadas de macro, né, que são funções, tá, internamente ali. E essas funções ela tem a sintaxe, né? Você abre parêntese, tá, coloca o nome da macro aqui, fecha, dá 2 pontos e fecha parêntese, né? Então isso é uma macro. Essa macro ela pode receber parâmetros. E aí se você clicar aqui, ó, você tem uma lista de macros, ó. Tem aqui as mais utilizadas, né? Velus, hook, input, if e tem, né? Se você clicar aqui, você vê a lista com todas as macros, né? Então tem a categoria básica, cor, né? Estrutura de dados, game state, links, então tem vários, né? Então, por exemplo, aqui, ó, em date and time, tem vários aqui, tá? Então, repare que ele te dá toda a documentação dessas macros, né? Então, eu vou usar aqui uma que eu já conheço, ó, que é a macro. Então, novamente, para eu usar uma macro, né, abro parênteses, nome da macro, olha aqui, já apareceu o display, que é que eu vou usar aqui. Tá? O display, o que é? Ó, ele chama, né, ele coloca uma passage dentro de outra passage, tá? Seria mais ou menos isso, né? E aí você tem aqui, ó, display, 2 pontos string. String é o quê? É o nome da passage, tá? Que você está querendo exibir aqui nessa posição. Então, o que eu quero exibir aqui, pessoal? Eu quero exibir o inventário, né? Que é essa passage aqui, ó, tá aqui. Então, qual é o nome dela? O nome dela então, vamos colocar aqui entre aspas, inventário. Então, tá aqui. Tá? Então, agora, quando eu executar essa passage, olha lá, o inventário, tá vendo? Aparece aqui embaixo. Então, toda vez, né, que eu chamar essa macro display, tá, dentro de uma passage, eu vou mostrar, né, nesse caso aqui, um inventário, tá? Porque eu estou chamando aqui o inventário, né? A peça de inventário, tá? Só que o inventário não tem nada, tá vazio. Então a gente precisa, né, posteriormente aí criar, né, algumas, vamos dizer, né, alguns lugares onde, né, esses itens que nós fomos pegando ao longo do jogo, eles vão ficar armazenados, tá? Mas agora a gente já consegue exibir o inventário. Então vamos voltar aqui para o jogo. Agora, né, como a gente viu aqui, a gente tem, olha,
ele tem que encontrar, né, se ele pegou o medalhão. Então, o medalhão, pessoal, ele vai entrar aqui como item que ele pode pegar ou não, tá bom? Então, vamos programar isso agora. Bom, pessoal, então aqui, ó, um medalhão de cristal, né? Então, esse daqui é o item que a gente quer pegar, tá bom? Então, se esse daqui é o item que a gente quer pegar, ele tem que, né, ele tem que sofrer algum tipo de interação com o jogador, tá? Então, para isso, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar aqui um comando, ó, click replace. Tá? O que esse click replace ele faz? Ele recebe um texto como parâmetro, ele vai substituir por alguma outra coisa, né? Então, isso significa que esse texto que ele está recebendo como parâmetro, ele vai procurar no seu, né, aqui no seu parágrafo, tá? E vai substituir ele por alguma coisa clicável, né? E aí, no momento que você clicar, ele vai executar alguma outra coisa. Então, qual é o texto que eu quero que seja substituído por algo clicável? Ó, é esse daqui, não é? Medalhão de cristal. Então, eu vou copiar ele exatamente, tá? Do jeito que está aqui. Colocar aqui entre aspas. Tá bom? E agora, repare que isso daqui foi o parâmetro da macro. Agora eu vou passar, né, o que vai... O hook, tá? Isso daqui a gente chama de hook, pessoal. É o comando que vai ser executado, né? E o hook, né, você passa ele através de, tá? Você abre aqui e fecha colchetes, tá? Então, isso daqui é o hook, olha lá. Então, então ele fala aqui, ó, this squares brackets, né, é o hook, tá? Então, aqui eu tenho a macro, né, porque termina com 2 pontos, eu tenho o parâmetro da macro e aqui eu tenho o hook. Aí aqui dentro eu posso colocar os comandos que eu quero executar, tá bom? Então, eu não quero executar nenhum comando, só quero substituir, né, esse texto clicável por um texto normal. Então, como é que eu faço? É a mesma coisa, né? O mesmo texto. Então, medalhão de cristal. Repare que isso daqui não é clicável, tá bom? Não é mais clicável. Vamos testar para vocês verem como é que funciona? Opa, deu um erro aqui. Vamos ver qual foi o erro. Tá, aqui, na verdade, a gente termina... isso daqui é o click, né? O click replace, então ele termina lá, a macro termina lá, e o hook ele vem depois, tá bom? Depois aqui do comando. Então, vamos testar. Então, olha lá, pessoal. Era um medalhão de cristal com o símbolo dos 4 elementos entrelaçados. Então, olha só, quando eu clicar aqui, opa, medalhão de cristal não é mais, né, clicável. Então, já aconteceu alguma coisa aqui, tá bom? Vamos falar agora para o usuário, né, para o jogador, que ele conseguiu pegar esse medalhão, tá? Então, como eu falei para vocês, o hook ele pode ser um comando ou um conjunto de comandos, tá? Então, aqui o primeiro comando foi substituir por um texto, né? Esse clickable, esse texto que foi clicado aqui. E aí, agora eu vou executar um comando para alertar o usuário, né, exibindo uma mensagem que ele pegou o item. Então, vamos lá. Como é que eu vou usar? Como é que eu, né, exibo uma mensagem para o usuário? Tem aqui também, pessoal, uma macro chamada alert. Olha lá, alert. Né, alert, basicamente, você passa aqui o texto, tá, que vai ser exibido para o usuário, né? Então, vou colocar aqui, ó, você pegou o medalhão. Então, repare que aqui eu fiz uma concatenação de comandos, né? Aqui eu coloquei substituir aquele cara por um texto, executei esse alert, eu posso ir colocando mais, tá, pessoal? Só separar por espaços. Então, vamos ver como é que vai ficar. Medalhão de cristal. Opa, você pegou o medalhão. Olha que legal. Dou OK, né? Agora eu estou com o medalhão, tá? Na verdade, eu não estou, né? Só formei para o usuário que ele está com o medalhão. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai criar, né? A gente vai armazenar esse item que o usuário pegou. Muito legal, né, pessoal? Se você está gostando aí, já deixa o seu like no vídeo, tá? Já comenta aqui o que você está achando, se você planeja continuar,
né, seus estudos aí com Twine. Vocês viram que é uma ferramenta bem legal, né, assim, bem fácil, né, e muito tranquilo de você criar aí uma narrativa interativa, né, de você contar uma história, tá? Isso daqui é muito bacana, né, muito legal. Tem muita coisa, né, além do que a gente está vendo aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui, vamos ver um pouco aí de variáveis. Né? Variáveis são, né, como o próprio nome já diz, alguma coisa que varia, tá? Vou fechar aqui. Vou criar aqui, pessoal, uma variável aqui em cima. Ó. Vou pegar aqui, ó, introdução, vou abrir essa peça de introdução e vou criar uma variável, tá? Essa variável ela vai armazenar, né, se o usuário ele pegou ou não esse medalhão, tá? Como é que a gente cria uma variável? Novamente, vai usar uma macro. Então, eu tenho aqui uma macro chamada set. Ó, set. Olha lá. E aí, set é o quê? Eu criar uma variável, tá? E dar um valor para ela. Então, eu vou criar uma variável chamada medalhão. Pegou o medalhão, alguma coisa assim, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante, tá? Uma coisa importante. Existe o que a gente chama de variáveis locais, né? E existe o que a gente chama de variáveis globais, tá? O que é uma variável local? Uma variável local ela é uma variável que só existe dentro da passage. Depois que você foi para outra passage, essa variável ela não existe mais, tá bom? E existe uma variável chamada global, né? Tipo de variável global, que são aquelas variáveis que você pode acessar, né? Em qualquer passage. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma variável, essa variável do medalhão, ela vai ser, eu posso consultar ela em qualquer passage, né? Já que eu tenho aquelas ramificações. Então, eu vou criar aqui uma variável global, tá? Para eu criar uma variável global, eu vou usar esse comando aqui de $, tá? Cifrão, né? E eu vou dar um nome para ela, olha, pegou medalhão. Bom, no começo, quando a gente entrar aqui nessa passage, não pegou o medalhão. Então, eu vou setar o valor, vou colocar aqui, ó, set, pegou o medalhão, true. Para quê? Né? Para falso. Tá bom? Então, pegou o medalhão, falso, que eu não peguei ainda. Então, olha aqui. Vamos executar aqui para vocês verem. Olha que interessante, pessoal. Aqui embaixo, ó, o Twine já te dá um debug, né? Ele já mostra para você o nome da variável, ó, pegou o medalhão, e já mostra qual o valor que ele está atualmente, o tipo, né? Tipo, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, tá? Mas booleano é verdadeiro e falso, né? Você só pode ter esses dois valores, tá? E agora ele está falso. Quando que a gente vai setar esse medalhão para verdadeiro? Quando o usuário clicar nesse medalhão de cristal. Então, pessoal, quando ele clicar no medalhão de cristal, a gente vai colocar uma outra macro aqui dentro, né? Então, já repare que eu já estou com um terceiro comando, né? Dentro desse click replace. Então, eu vou usar aqui o comando, ó, novamente, set, qual a variável? Pegou medalhão, para verdadeiro, true. Tá? Então, quando ele clicar, eu vou setar o pegou o medalhão para verdadeiro. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Medalhão de cristal. Opa, pegou o medalhão. True, olha lá, pessoal, ficou verdadeiro agora. Olha que interessante, né? Muito bacana, não é isso? Beleza, já conseguimos aqui, né, colocar o medalhão no inventário. Tá bom? Na verdade, a gente não conseguiu ainda colocar no inventário. A gente vai fazer isso agora. Então, eu vou clicar no inventário. O inventário, então, ó, ele vai mostrar para a gente o que tem. Então, se o medalhão ele foi pego pelo usuário, a gente vai colocar aqui medalhão. Tá? Medalhão, qual o nome dele, hein? Medalhão de cristal, né? Vou até copiar aqui. Medalhão de cristal. Por isso que eu falei para vocês, né, que
essa variável tem que ser global porque eu vou acessar ela aqui, tá? Para poder exibir, né, se o usuário pegou ou não o medalhão. E aí, pessoal, vem uma outra macro, olha. Então, macro aqui, que é a macro if, né? O que é a macro if? Macro if é o se. Se alguma coisa acontecer, eu faço isso, tá? Então, vou usar aqui, ó, if. Opa. If, né? Olha só, eu posso, né? Ele mostra aqui algumas possibilidades do if, tá? Então, eu posso trabalhar com passed, trabalhar com variável, né? Trabalhar com segundos, com tempo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente está usando uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, variável. Então, qual a variável, pessoal? Primeiro, ó, a variável global, tem um cifrão aqui, né? A variável name é o quê? Vai ser pegou medalhão. Então, eu estou construindo, tá vendo? Estou construindo o meu if de uma forma visual aqui, tá? Se pegou medalhão não é texto, né, que a gente está colocando lá. A gente está colocando o quê? Um valor verdadeiro ou falso. Então, a gente vai selecionar aqui booleano, né? Então, se o valor for true, vamos adicionar aqui, ó. Então, olha lá, pessoal. Se pegou o medalhão true, repare que ele já montou pra gente, tá? Se pegou o medalhão true, eu vou colocar aqui, ó. Medalhão de cristal. Então, ele já tem isso, né? Então, ele vai exibir esse texto pra gente, ó. Medalhão de cristal. Beleza, pessoal. Então, agora a gente já colocou isso daqui no inventário. Show, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na nossa narrativa, né? Então, a gente tem aqui uma ramificação que, se ele tiver um medalhão, ele pode acessar aqui esse portal, né? Esse portal mágico. E se ele não tiver medalhão, ele pode, né, ir direto para o templo dos anciões, né? Anciãos. Então, beleza. A gente vai simular isso daqui. Então, portal mágico, olha. Vou chamar aqui de portal. Vou chamar essa peça de portal mágico. Tá? Então, esse daqui é o portal mágico. E esse daqui é o templo. Templo dos anciões, né? Show! Muito bom. Tá, então, eu só posso entrar no portal mágico se eu tiver o medalhão, né? Então, a gente vai ter que fazer um teste aqui, olha. Então, a gente vai ter que fazer um teste aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o texto. Ao pegar o medalhão, a visão aparece em sua mente mostrando o portal mágico. Então, vou pegar essa parte aqui, tá? Então, a gente copia daqui e joga para cá. Opa, a gente copia aqui, né? E joga aqui, tá? Ao pegar o medalhão, a visão aparece somente, beleza. Verdadeiramente formidável, foi a trajetória conta com sucesso por toda a eternidade. Então, isso daqui, pessoal, já seria mais ou menos, né, com o medalhão, ele já parte para o portal mágico, já enfrenta lá as provações, né, e consegue salvar a cidade. Só que isso daqui só pode chegar nessa passage se você pegou o medalhão, tá? Então, a gente vai ter que fazer aqui um if, ó. If, né, vamos lá, if a variável pegou medalhão is true. Então, aí você exibe aqui, ó, todo esse texto. Tá, então, mais ou menos, o seu jogo acabaria aqui, né? E aí, pessoal, a gente coloca aqui, ó, parabéns por concluir a jornada. Tá, então, isso daqui seria o fim do jogo, né? Porém, a gente tem
né, a opção dele não ter pegado o medalhão. E aí, pessoal, o que você vai ter que fazer aqui é falar, né, que ele não pode acessar, tá, essa área, né, porque ele está sem medalhão. Então, você não tem o medalhão, né? Então, se ele não tem medalhão, eu vou jogar ele, olha, vou colocar aqui um item para ele voltar. Então, vou colocar aqui, ó, voltar para onde? Voltar lá para o introdução. Tá? Então, vamos ver aqui se vai funcionar, né? Ó, você não tem medalhão, introdução, tá? Já testei a partir daqui, tá bom? Porque eu posso testar a PS direto. Então, você não tem o medalhão. Vou só dar um Enter aqui. Deixa eu só dar um Enter aqui para ele ficar embaixo. Então, eu vou chamar introdução. Tá? Só lembrando que uma password você consegue colocar, né, ela entre duas chaves, né? Para poder fazer referência a ela, tá? Então, olha só como é que o ícone aqui mudou, tá vendo? O ícone da seta, agora eu posso ir, posso voltar. Então, olha só, eu vou testar aqui. Você não tem o medalhão, então eu volto para introdução. Então, eu volto para cá, tá? Enquanto eu não tiver o medalhão, ó, eu não tenho medalhão, então eu não consigo entrar no portal mágico, né? Se eu pegar o medalhão, você pegou o medalhão, quando eu pego o portal mágico, ele abre para mim a história. Parabéns por concluir a jornada, né? Olha que interessante, galera. Muito maneiro, né? Então vamos fazer agora o Templo dos Anciões. Então o Templo dos Anciões eu posso acessar sem medalhão, tá? Vou fechar aqui. Vamos abrir aqui então a história. Sem o medalhão, Arão segue diretamente em direção ao Templo dos Anciões. Ele enfrenta desafio ao longo do caminho, mas sem o poder dos 4 elementos, suas habilidades são mais limitadas. Quando chega ao templo, é recebido pelos anciãos, né, mas seu treinamento é menos completo. Então, vamos copiar aqui. Vamos jogar para cá. Aqui, pessoal, repare que eu não preciso fazer teste nenhum, né, porque ele pode entrar aqui o momento que ele quiser. Tá? O legal, né, para a gente tornar isso daqui um pouco mais complexo, seria a gente colocar uma outra possibilidade aqui, dele entrar numa sala para poder pegar um medalhão, né, dele ou ele tentar enfrentar o boss direto, tá? Para poder ficar mais complexo, né? Só que isso daqui, eu só quis mostrar para vocês, né, como é que a gente consegue trabalhar aí usando o ChatGPT para criar uma história para a gente, e a gente, né, fazer aqui essas brincadeiras, né, e construir aqui um jogo. E esse jogo, essa história, ela pode ser muito mais complexa. Você pode trabalhar em cima dessa história, né, gerar um pouco mais de complexidade, ou até pedir o próprio ChatGPT, né, trabalhando ali com prompts, né, pedir para ele dar mais detalhes sobre algumas passagens, e aí montar uma história bem interessante, pessoal. Tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui também o inventário, que eu acabei esquecendo de colocar. Então, inventário. Tá? E lá também a gente vai colocar o inventário. Aqui no portal mágico, né? Vou colocar aqui. Independente, né, se ele pegou o medalhão ou não, a gente vai colocar o inventário. Então, display, inventário. Tá? Beleza. Salva aqui. E aí vamos executar. Ó. Portal mágico. O inventário está vazio, beleza, eu vou voltar aqui, vou pegar o medalhão. Pegou o medalhão, portal mágico, apareceu lá, inventário medalhão de cristal. Tá? Então agora, eu já tenho o medalhão.
E aí, pessoal, isso daqui foi só o ponto do iceberg, tá? Tanto do ChatGPT quanto do próprio Twine, né? O Twine você consegue fazer muita coisa, tá? Aqui, né? Tem muita opção, tem muita macro, você consegue realmente desenvolver histórias muito complexas. Agora vamos para a etapa 3, né? Etapa aqui que a gente vai adicionar algumas imagens nessa história. Então eu vou pegar aqui, ó, introdução. Era uma vez um mundo encantado chamado Etória, né? Onde a magia dos elementos governava a vida das criaturas. E aí eu vou pegar essa parte aqui e vou criar uma imagem, né, a partir desse contexto. Bom, o que eu vou usar aqui para poder criar a imagem? Né? Eu vou usar o Bing. Tá? Então eu vou abrir aqui o Bing. O Bing, pessoal, ele é baseado no DALL-E. Vocês podem ver aqui, ó. O DALL-E ele é uma plataforma também da OpenAI para poder gerar imagens, né? E aí ele acaba, né, claro, dependendo do modelo que você vai usar, ele já acaba gerando imagens mais complexas ou menos complexas, também dependendo aqui do prompt que você vai usar, tá? Só que através do Bing a gente consegue usar o DALL-E sem pagar, já que ele é comercial, né? Então o Bing ele faz o acesso ao DALL-E de forma gratuita para gente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nesse prompt, exatamente aquilo que eu peguei lá do ChatGPT e vou pedir para criar. Vamos ver o que ele vai criar para gente. Demora um pouquinho, né? E aí é importante, tá? Eu gosto de ressaltar isso. É muito importante que vocês trabalhem esse prompt, né? Ele tem que ser realmente um prompt que seja muito preciso em relação ao que você quer para você ter resultados interessantes. Então aqui, pessoal, ele criou para a gente, ó, essas duas imagens aqui, né? Essas 4 imagens, na verdade. Então eu vou usar essa daqui. Gostei mais dessa. Gostei mais dessa daqui, então eu vou salvar. Vou baixar, né, na verdade, aqui. Vou baixar aqui, 1024 por 1024. Vou baixar, vou deixar aqui nos meus downloads, tá? Bom, aí, como é que a gente acessa essa imagem, né, lá no Twine? Para a gente acessar essa imagem no Twine, essa imagem ela tem que estar hospedada em algum servidor. Lembra que eu falei para vocês que eu posso mesclar, né, CSS com HTML, etc? Então, eu vou fazer aqui exatamente isso. Eu vou colocar aqui, tá, um comando de HTML, ó, barra center, e vou colocar aqui uma image. img src é igual, né? Eu vou passar aqui o endereço do diretório onde está. Vou passar o alt, né, pessoal? Isso daqui é o texto alternativo quando a imagem não consegue ser carregada, tá? Imagem do mundo do jogo. Vou passar também a largura que eu quero. E a altura. Tá? Vou fechar aqui a tag de image. E agora, quando eu executar aqui, olha só o que vai acontecer. Apareceu aqui já a minha imagem. Olha só que interessante, pessoal. Então, isso daqui foi só uma forma de eu mostrar para vocês, né, que você consegue construir todo o conteúdo baseado em inteligência artificial, né, em ferramentas de IA para poder otimizar o seu tempo, deixar o seu projeto, né, com cara de um projeto único, porque a gente sabe que o que é gerado pela IA, né, acaba sendo muito único, né, não tem repetição. E aí, pessoal, para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês que existe também a possibilidade de você exportar
tá, o seu projeto, porque aqui a gente só construiu, né? Então, para você exportar o projeto, você vem aqui no Build, ó, tem a opção Build aqui, e tem o Publish to File. Ele vai gerar para você um HTML com o nome do projeto, tá? E aí você pode hospedar esse projeto um servidor, né? Você pode colocar esse projeto, por exemplo, no próprio itch.io, tá? Que é uma plataforma que tem integração com o Twine, né? E seu projeto ele vai ficar lá disponível para qualquer pessoa jogar. Tá? Então, eu acho bem interessante porque isso acaba criando um portfólio para você, né? Você acaba conseguindo que mais pessoas joguem o seu jogo, tá bom? Então, por exemplo, se eu salvar aqui, eu venho aqui, ó, salvo aqui nesse diretório, tá? E o meu jogo já está exportado. Então, se eu clicar aqui agora, repare que o meu jogo ele já está funcionando aqui, ó, né? Sem aquelas informações de debug, tá? E esse HTML você pode, como eu falei, pegar e colocar em algum servidor para que outras pessoas possam jogar. Bacana, né, pessoal? Muito bom esse projeto, né? Então, novamente, se você gostou, tá bom? Se você gostou desse material, se gostou do vídeo, né? Já deixa o seu like aqui no vídeo para poder fortalecer o canal, tá? Já se inscreve também, né? Ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, tá? E compartilha aí também com a galera, né? Que queira, de repente, aprender a como construir jogos também nesse estilo, tá bom? Bom, e antes de finalizar, eu queria deixar um desafio para vocês. Esse projeto, tá? Ele está disponível no link que está aqui na descrição do vídeo, né? E aí, qual é o desafio, galera? O desafio é vocês pegarem, né, esse projeto que nós construímos aqui e acrescentarem mais elementos narrativos aí, né? Mais ramificações, tá? Tornando o jogo um pouco mais complexo. Ou, se vocês quiserem também, já pegar e criar uma outra narrativa, né, com outras imagens, usando o próprio ChatGPT e essas ferramentas, né, de geração automática de imagens usando IA, tá bom? Então fica aí o desafio, deixo aqui, peço para vocês, na verdade, para vocês deixarem o link, né, do projeto de vocês aqui nos comentários, tá bom? Hospede em algum lugar, né, itch.io ou o próprio GitHub, tá? Deixa aqui nos comentários para poder dar uma olhada e de repente dar um feedback para vocês. Um grande abraço, pessoal. Vamos ficando por aqui e até mais.